Olá, minhas borboletas manifestadoras and maravilhosas and geradoras. Borboleta, seja muito bem-vinda. Mais uma leitura aqui do nosso canal e eu tô muito feliz, como sempre, de fazer essa leitura. Vamos lá, então. Essa semana eu não senti nenhum tema específico. Na verdade, eu senti muita amorosidade da vida, sabe? Eu senti que na semana passada, né, a gente viveu uma lua muito intensa, assim, que trouxe muitas coisas à tona. E, e aí, por conta disso, agora a gente tá recebendo a oportunidade de integrar, né? E antes de eu mostrar as cartas, deixa eu só te falar um negócio, borboleta. Semana passada, né? Não sei se você é muito a pessoa da astrologia, mas a gente teve uma lua em Escorpião que foi uma lua muito profunda. Então pode ser que na semana passada tenha sido uma semana desafiadora para você em termos de emoções, né? Então uma semana emocionalmente difícil, né? E e aí o que eu quero dizer para você, né? Que foi o que eu senti em mim, porque eu também vivi isso. O que a gente sentiu nada mais foi do que versões antigas nossas brigando para ficar, brigando para ocupar espaço que elas não têm mais na gente. Então, assim, você de 2 anos para cá, porque essa lua e toda a energia que ela mexeu no céu, ela traz muito o que aconteceu na nossa vida de 2 anos para cá, tá? A pessoa que você era 2 anos atrás já não existe mais. Por quê? Porque você fez muito trabalho interno de lá para cá. Você fez, se cuidou, foi na terapia, buscou informação, leitura, expandiu consciência, mudou e etc., mudou seus hábitos. Então, assim, você foi construindo uma nova versão, que é a sua versão de hoje, e que é uma versão muito mais consciente, muito mais leve, muito mais perceptiva, muito mais intuitiva, que se respeita mais, etc. Você é essa borboleta hoje, uma borboleta muito mais alinhada do que você era 2 anos atrás, certo? Só que semana passada, o que veio à tona para muitas pessoas, e eu tô sentindo que é o caso aqui nessa leitura. Aquela pessoa de 2 anos atrás, o pedacinho dela que estava terminando de ir embora de você veio à tona, fazendo com que você repetisse padrões, revisitasse algumas crenças e até passasse por algumas situações parecidas que você passou 2 anos atrás. Só que aquela pessoa, aquela situação não é mais você. E o que você precisa entender agora, borboleta? Que aquilo que aconteceu com você semana passada, aquela situação que você revisitou semana passada, que parece um padrão que se repetiu na sua vida, na verdade é a sua versão antiga terminando de se despedir. Você não é mais essa pessoa, você não é mais aquilo, você não é mais aquele ciclo, certo? Então, borboleta, não se apegue ao que você sentiu na última semana, seja em qual área da sua vida for, porque na verdade é uma versão antiga sua terminando de ir embora do seu corpo. No meu caso, essa sensação trouxe bastante assim tristeza e eu senti muito a minha região dos quadris também. Porque para mim a área que pegou na minha vida foi muito relacionada à prosperidade, abundância, etc. E no meu corpo, aonde eu sinto essa área é através de dores no quadril. Então, assim, eu vou até fazer uma live caso sobre isso lá no Instagram essa semana. Mas. E depois você assiste, tá? Pra, pra entender melhor essa questão. Mas assim, presta atenção se semana passada você não revisitou algum tema antigo que te machucava.
ou que era algo que mexia com você, algum ciclo meio que se repetiu na sua vida. Se sim, tem a ver com isso que eu tô falando. E aí agora a gente vai para as cartas, tá bom? A gente tem essa carta aqui que se chama Mending. Mend é. Eu esqueci a tradução em português, mas é como se a gente estivesse costurando as partes, sabe? Juntando as partes. Tem aqui a Leg Up. Presta atenção que é uma ursa, né, polar, e o ursinho ele tá subindo nas costas dela, tá? E a carta das almas gêmeas, Soulmates. Você pegou o que eu falei sobre os sentimentos que vieram à tona com essa lua que passou, né? Então agora a gente vai entender melhor essa questão das suas cartas. Essa carta do Mending, ela fala sobre perdão, ela fala sobre cura, ela fala sobre questões emocionais que a gente viveu e que agora tá na hora de deixar para trás. Deixa eu até buscar aqui a palavra mending, porque eu quero muito trazer consertar, reparação é essa palavra. Está na hora, borboleta, de você reparar algumas coisas na sua vida. Em que sentido? Emocional mesmo, sabe? Eu sinto que é hora de você realmente deixar algumas coisas para trás. Chega de ficar cutucando a mesma ferida. Talvez essa lua que passou tenha feito você revisitar alguma ferida antiga. Só que, como eu disse, foi uma visita para te dizer que aquela sua versão não está mais ali. Você já superou aquilo. Você não é mais aquela pessoa. Você não comete mais aqueles erros. Você está em outra consciência. E agora é hora de você reparar em você, isso de uma vez por todas, deixar essa versão ir embora e ficar com a versão nova, que é mais consciente, que pensa melhor, que não age por impulso, que tem mais tranquilidade, sabe? Deixa ela vir à tona, deixa ela ser você agora, porque é você. Aquela pessoa que ainda acha que tem que perdoar, que ainda fica pensando no que o fulano fez, na coisa que aconteceu e etc., não é mais você, é a versão antiga. É a versão antiga, borboleta. Agora é hora de você reparar de uma vez por todas e ficar inteira dentro da sua nova versão, tá? Deixa essa versão antiga aí. Deixa as mágoas antigas irem, deixa o sentimento de culpa ir embora, o sentimento de lembrança de, ai, eu passei por isso, fulano fez, deixou de fazer, etc. Não é mais hora de você ficar revisitando coisas que te quebraram, coisas que te machucaram, coisas que partiram seu coração, coisas que te feriram, sabe? Porque você já fez muito trabalho interno, você já pensou nisso o suficiente. Deu. Sabe aquele meme da menininha que fala assim, deu por hoje? Chega, enterra isso e segue adiante, borboleta. Por quê? Porque você não tem mais o que olhar aí. Você já falou o que tinha que falar, você já perdoou o que tinha que perdoar, você já fez o que tinha que fazer, encerrado, certo? É hora de você fazer as reparações e seguir o seu caminho inteira, sabe? Então, assim, segue adiante. E se nesse processo você sentir alguma coisa estranha, de tipo, parece que ainda não tem algo mal resolvido, termina de resolver. Fale o que não foi dito. Perdoe o que não foi perdoado. Deixe para trás o que você ainda não conseguiu deixar. Encerra o ciclo que precisa ser encerrado. Encerra, borboleta. É hora de você encerrar,
de uma vez por todas, algumas questões emocionais que ainda ficam te visitando, tá bom? E às vezes esse encerramento vai vir através de uma conversa, às vezes vai vir através de um pedido de perdão, às vezes vai vir através de uma oração, às vezes vai vir através de uma prática, sabe? Você precisa encerrar esse ciclo e continue não. Faça o que precisa ser feito para encerrar esse ciclo emocional da sua vida, tá bom? Tem alguma culpa ou alguma dúvida, alguma sensação de dívida, alguma coisa relacionada a perdão, né? Estamos numa leitura coletiva, então eu tô trazendo várias coisas que podem ser, que precisa sair de uma vez por todas de você, borboleta. E assim, o que eu quero dizer é que você já não é mais aquela pessoa que sente aquele peso. Só que para você realmente se ver como a nova pessoa, você precisa falar em voz alta para você mesma: isso não me pertence mais. Essa pessoa não sou mais eu. Esse problema não é mais meu. Eu não preciso mais perdoar. Já foi. Encerra. A pessoa fez o que ela podia fazer de melhor. E eu também. E cada um segue o seu caminho. Então, minha borboleta, é isso, tá? Nesse aspecto de reparação, é hora de você acessar 100% essa sua nova versão que já existe e que é mais leve, mais próspera, mais alinhada, mais feliz, mais abundante, tá? É isso. Agora, seguindo para as outras cartas, tanto essa carta, a Leg Up, e como a carta da Soulmates, né, das almas gêmeas, né? Leg up, em português, é tipo assim, sabe quando a gente dá o pezinho para dar a mão assim, para dar um impulso? Todas essas questões que eu falei, né, fizeram com que você se sentisse muito sozinha, sabe? Muito assim, eu contra o mundo. Eu estou sozinha nesse mundo, eu não posso contar com ninguém, etc. Só que essa nova versão que você está acessando é uma versão colaborativa, que aceita sim a ajuda das pessoas, que está disposta sim a ter um novo olhar. Então, quando você soltar de uma vez por todas aquela sua versão antiga, que era aquela borboleta guerreira, de que eu tenho que fazer tudo sozinha, eu resolvo tudo sozinha, eu não posso falar para ninguém, eu sinto vergonha do que eu fiz, ou eu me sinto culpada, etc. Aquela borboleta que vivia uma jornada sozinha não precisa viver mais só. Estas duas cartas aqui para mim, elas falam que tem pessoas na sua vida que querem te ajudar, que querem te trazer para um patamar mais consciente, que querem te mostrar um caminho mais alinhado, que você não vai conseguir acessar sozinha, não porque você não é capaz, mas porque nós somos seres colaborativos, nós somos seres que vivem no coletivo. Nós não precisamos mais fazer tudo sozinhas. Isso não significa, de novo, que nós somos fracas, que a gente, sabe, que a gente não dá conta. Não é sobre mais dar conta. Essa nova versão que muitas de nós estamos acessando, sabe, borboleta? Inclusive eu, apesar de não ser geradora, né? Eu sinto que é uma coisa do ser humano isso aqui agora. A gente está acessando um novo nível, percebendo que a gente não precisa mais fazer tudo sozinho, que a gente não precisa mais viver naquele modo eu preciso dar conta, sabe? Porque nós temos muitas pessoas hoje que podem nos ajudar. E às vezes é uma amiga, às vezes é uma pessoa que nem eu, tipo, às vezes a gente não se conhece, borboleta, mas você assiste minhas leituras terça-feira e tipo, nossa, o que a Esté falou me deu uma clareza, sabe? Ou então é um curso que você faz de autoconhecimento, um livro que você lê. Tudo isso são pessoas e energias te dando a mão e falando assim: você não precisa seguir sozinha. E assim, me vem muito forte, sabe, a energia de Jesus Cristo. E não é a primeira vez que eu sinto essa energia com você, né, borboleta? Faz umas 2 leituras que eu senti muito forte isso. E eu fico até arrepiada. Jesus Cristo tinha seus apóstolos,
Jesus Cristo não estava sozinho. Talvez uma das almas mais conscientes que já encarnaram nesse planeta não estava sozinha, sabe? Porque se Jesus não estava sozinho, se Jesus precisou de ajuda, quem somos nós para falar eu não preciso de ninguém, eu não posso contar, eu preciso resolver, eu não posso fazer diferente? Quem somos nós para rejeitar pessoas na nossa vida que querem nos ajudar? Sabe o que é isso, borboleta? Orgulho. Orgulho. E eu sinto que o ser humano e muitas pessoas que estão se abrindo de verdade para enxergar, para expandir a consciência, né? Estão percebendo que é momento de nós nos livrarmos de camadas de orgulho. E o orgulho é um sentimento que nos traz essa falsa sensação de que eu preciso resolver, eu não posso. Não, a pessoa falou, mas eu vou seguir o que eu acho que eu tenho que fazer, né? Porque, sabe, se eu fizer o que o outro tá me falando, né? Eu vou estar assumindo o meu erro. A gente não quer, na verdade, assumir que às vezes as nossas ideias não são as melhores, que às vezes os nossos pensamentos não são os melhores, que às vezes a gente não dá conta de fazer sozinho, que às vezes a gente não dá conta de fazer tudo. A gente precisa assumir em voz alta que nós não somos aquele ser que sabe 100% de tudo, sabe, borboleta? E isso faz com que a gente se abra para receber a ajuda das pessoas certas. E a gente precisa ouvir essa ajuda com humildade, sabe, borboleta? Eu sinto que é muito sobre humildade também. Eu vou falar, assim, algumas coisas na minha vida, por exemplo. Eu não sou especialista em finanças. Eu sou especialista em abundância, manifestação, cocriação, cartas, por exemplo, né? Especialista que ainda tá aprendendo muita coisa, porque tem muita coisa que eu não sei. Mas, por exemplo, quando se trata de finanças, eu vou e recorro ao meu marido, sabe? Eu pergunto para ele as coisas, eu falo, nossa, o que você acha, etc. Ele me ensina muita coisa, né? Foi graças ao meu poder de manifestação, é isso que está muito bem integrado em mim, e a força de finanças que o meu marido tem, que a gente, de 5 anos para cá, mudamos a nossa situação financeira radicalmente para melhor. Eu precisei disso, sabe? Outra coisa, negócios. Eu tenho a minha mentora de negócios, a Rafa, que ela é a pessoa que me ajuda a colocar as coisas no mundo, porque nem sempre eu enxergo o que eu tenho que colocar no mundo, de que jeito que eu tenho que colocar. Eu sempre senti que eu precisava não, que eu queria vir aqui no YouTube trazer leituras, né, de cartas. Só que o que eu sempre tinha visto, né, no YouTube, eram pessoas fazendo leituras dos signos, né, dos 12 signos. Então, se você buscar aí, você vai ver a leitura para Câncer, né, leitura para Escorpião. Só que são 12 leituras diferentes. E hoje eu não tenho tempo e eu não me sinto energeticamente expansiva para fazer 12 leituras de uma vez toda semana. Porque eu quero fazer outras coisas, sabe? Porque eu quero atender minhas clientes, eu quero viver, eu quero fazer outras coisas. Então ia tomar muito tempo meu. E uma sentada que eu dei com a Rafa numa sessão com ela falou, por que você não traz leituras para os tipos energéticos? Eu falei, como é que eu nunca pensei nisso, sabe? E assim, eu dei espaço para ela trabalhar em mim, para ela me ajudar. Eu trago para ela a ideia bruta, tipo, eu quero fazer isso, eu tô pensando em tal produto, e ela me ajuda. Por quê? Porque eu não sou especialista em marketing da nova era. E eu sinto, borboleta, que a energia de hoje é muito sobre humildade, porque nós, seres humanos, não somos especialistas em tudo. A palavra especialista é muito sobre isso. Você
A gente não entende de tudo. Então tá tudo bem a gente receber ajuda das pessoas, mas a gente precisa estar aberto para isso. A gente precisa estar aberto para quebrar a resistência de falar que eu não sei de tudo. E tá tudo bem a gente não saber todas as respostas. Tá tudo bem a gente não ser boa em algumas coisas. Quando a gente assume isso, a gente se abre para receber a ajuda das pessoas certas. E eu tô falando muito sobre isso para você porque essas duas cartas me falam que tem muitas pessoas, né? Tem pessoas querendo te ajudar, querendo te trazer um norte em uma área que você não é tão boa, que você precisa de ajuda, que você precisa se alinhar melhor, mas para você receber essa ajuda e prosperar nessa área e sentir clareza, você precisa se abrir para o fato de que você não sabe, de que você talvez não dê conta, de que você precisa de ajuda, né? Mas é aquilo, o ser humano ele só recebe ajuda quando ele se abre para isso, né? E então é isso, minha borboleta. Espero aí que faça sentido para você. O ponto é que é, a vida tá tentando te entregar 12 apóstolos para te ajudar. Você só precisa se abrir para receber. Tem pessoas muito incríveis que realmente querem te ver bem, querem te ver feliz e vão entrar na sua vida para te ajudar a subir um degrau, sabe? A subir de nível, a fazer diferente, a sair dessa posição antiga de uma vez por todas. Mas você precisa se abrir para ouvir, você precisa se abrir para fazer diferente, né? E eu sei que não é fácil, porque a gente precisa superar o nosso ego para fazer esse tipo de coisa, né? Mas é uma libertação, borboleta. Hoje eu tenho a ajuda de muita gente na minha vida, sabe? Eu dei esses dois exemplos, mas eu tenho a minha mentora de mediunidade que me ajuda a entender minha mediunidade. Eu tenho a minha mãe, que é a minha pessoa que, assim, que tá ali sempre pra mim, pra me ajudar a criar as minhas filhas às vezes, sabe? Às vezes a minha mãe fala o óbvio pra mim e eu falo, meu, por que que eu, verdade, né? Por que que eu não fiz isso? Por que que eu não faço isso, né? E ela é minha, vamos dizer, ela é minha especialista de maternidade, assim, que traz visões mais leves que eu não consigo ver, né? Eu tenho muitas pessoas assim na minha vida que me ajudam. Eu tenho a Di também, que é a especialista em criança interior da minha vida e também ela traz muito sobre a energia da minha família para mim, das minhas filhas, para eu entender e criar as minhas filhas melhor, mas também acessar a minha egrégora, que não sei se você sabe, mas eu tenho muitas crianças na minha egrégora espiritual. São coisas muito diferentes, as quais eu não sou especialista, sabe? E eu não preciso fazer tudo sozinha. Então eu tenho muitas pessoas na minha vida hoje que me ajudam. Então, porque o fato é que eu não sei de tudo, né? Tá bom, minha borboleta? Então é isso. Espero que faça sentido pra você essa leitura, que contribua de alguma forma. E me coloco aqui à disposição para ser uma das pessoas que te guia, tá bom? Que te ajuda, que tá aqui de braços abertos para você, seja aqui no YouTube ou em qualquer outra coisa que eu realmente possa te ajudar no meu trabalho ou na vida pessoal, enfim, tá bom? É isso. Que Deus te abençoe e que a sua semana seja muito abençoada. Um beijo e até mais.